Louvado seja o nome santo do nosso Deus. Esse Deus zeloso, misericordioso, que tem poder para fazer além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Nós vamos estar lendo a palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 8. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mateus capítulo 8, versículo de número 18, diz assim: E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para outra margem. E aproximando-se dele um escriba disse: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. E disse Jesus: As raposas têm seus covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me primeiramente que vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse-lhe: Segue-me e deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus nos fala que Jesus, ele viu diante de si uma grande multidão e ordenou que passassem para outra margem. E então começaram a interrogá-lo. Um escriba, um homem cheio de conhecimento, ele era entendido em vários assuntos. E ele perguntou: Mestre, ele disse: Aonde quer que tu fores, eu vou te seguir. Glória a Deus. Mas aí Jesus disse para ele: Olha, as raposas têm seus covis, as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem, isso Jesus falava a respeito de si mesmo, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Quer dizer, não tem onde descansar. Não tem um lugar de repouso. Glória a Deus. Porque Jesus, ele andava por cidades, por aldeias. Ele andava de uma cidade para outra, de uma aldeia para outra, de um lugar para outro. E ele não tinha lugar certo de moradia. Um dia ele estava num lugar, outro dia ele estava em outro. Às vezes ele passava as noites no monte orando. Passava muitas vezes levando a palavra, ministrando para aquelas pessoas. Então ele não tinha uma casa certa para morar, ou para ficar, ou para se alimentar. Por isso Jesus disse para ele: Olha, as raposas têm seus covis, as aves dos céus têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Quer dizer, não tem onde repousar a minha cabeça. É no lugar que puder, é no lugar onde ele estivesse, é que ele poderia descansar. Glória a Deus. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Ele queria ficar com seu pai até o tempo em que o seu pai morresse. E depois que seu pai morresse, então ele ia poder seguir a Jesus. E não é diferente hoje, que as pessoas ficam fazendo plano. Eu só vou seguir a Jesus quando eu estiver de uma certa idade. Eu só vou seguir a Jesus quando eu me casar, ou quando os meus filhos se casarem. As pessoas sempre colocam algum pretexto no momento em que eles são chamados para seguir Jesus. É um que quer esperar os filhos crescerem, outros que querem esperar que estejam casados, outros que consiga
um emprego, outros que consigam alguma coisa, para depois seguir a Jesus. Outros depois que envelhecer. Mas Jesus disse para eles, olha, outro discípulo lhe disse, permite-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Jesus disse, segue-me e deixa os mortos sepultar seus mortos. O que Jesus quis dizer com isso? Que ele fizesse, que aquele rapaz fizesse a parte dele. Que ele seguisse a Jesus. E deixasse o resto para que outros resolvessem. Porque às vezes nós planejamos seguir a Jesus quando tudo estiver bem. Seguir a Jesus depois que resolver uma situação. Seguir a Jesus depois. Mas nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. A palavra do Senhor nos fala, lá no livro de Tiago, sobre a falibilidade dos projetos humanos. As pessoas planejam várias coisas. Planejam mudar de uma cidade para outra, planejam fazer uma coisa e fazer outra, mas tudo está nas mãos de Deus. O Senhor é quem dá a última palavra. Diz aqui, Tiago capítulo 4, versículo 13 em diante. Ei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que deveis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Glória a Deus. Porque a nossa vida está nas mãos de Deus. E muitas vezes as pessoas planejam tanta coisa. Querem seguir a Jesus, mas não querem renunciar a nada. Querem seguir a Jesus, mas não querem abrir mão de nada. E acabam perdendo a oportunidade. Perdendo o tempo. Porque o tempo urge. O tempo passa rapidamente. E nós precisamos aproveitar o tempo que o Senhor nos está dando. Em Eclesiastes 3, a palavra do Senhor diz que é um tempo determinado para todo o propósito de Deus na face dessa terra. E nós às vezes ficamos nos desculpando. Ah, Senhor, amanhã eu vou. Às vezes a gente convida as pessoas para estar na casa de Deus e elas falam, hoje não dá porque eu tenho que resolver tal coisa, mas amanhã com certeza eu vou dar um jeito de ir. E aquele amanhã nunca chega. E o tempo vai passando. E o tempo que passa não volta mais. Passou, passou. E as oportunidades que o Senhor nos dá também elas passam. E de repente elas não vão voltar mais. Então se o Senhor Jesus está te dando hoje a oportunidade de segui-lo, a oportunidade de andar na presença dele, aproveita esta oportunidade. Se você hoje tem a oportunidade de estar na casa de Deus, de prestar um culto ao Senhor, de segui-lo como seu único e suficiente Salvador, aproveita esta chance que Ele está te dando, porque nós não sabemos até quando teremos essa chance. Glória a Deus. Porque o tempo passa, tudo passa, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Então que nesta noite, aliás, que nessa tarde, o Espírito Santo de Deus possa falar ao seu coração. Você que tem adiado a oportunidade que o Senhor tem te dado, de segui-lo, de andar com Ele nessa terra, para que você possa viver com Ele na eternidade. E você possa aproveitar esta oportunidade. Porque ela passa e de repente não volta mais. Então aproveite o hoje, o presente, porque o futuro pertence a Deus. E nós não podemos determinar. E depois voltaremos. Então nós não sabemos o que vai acontecer.